Somos Associação Paulista de Medicina, uma entidade sem fins lucrativos que representa e defende a classe médica do estado de São Paulo. Focamos na formação profissional, que se reflete em uma assistência à saúde de qualidade para a população. Uma história que começou em 1930, na capital paulista, pela visão de um grupo de 140 médicos, com o objetivo de defender o exercício profissional. Estava fundada a segunda entidade representativa médica paulista. A primeira foi a Academia de Medicina de São Paulo. 18 anos depois, a associação cresceu e se tornou estadual. Em 1951, a inauguração da sede própria. Hoje, a APM está presente em todo o estado, com cerca de 30 mil médicos associados de todas as especialidades. E estamos conectados globalmente, federados à Associação Médica Brasileira, filiada à World Medical Association. Estimados colegas, desde o final de 2023 presido a Associação Paulista de Medicina. Convido todos a conhecerem e serem associados da nossa entidade, que representa e defende os médicos há mais de 90 anos. As dificuldades enfrentadas pela nossa classe no dia a dia profissional são muitas e a APM está sempre atuando em nosso favor. Seja na luta por mais qualidade na saúde, por melhoria nos honorários ou por uma educação médica adequada, estamos presentes e ativos em todo o estado de São Paulo e mesmo no nosso país, visando sempre uma boa qualidade de saúde à nossa população. Conheça ainda nossos serviços e benefícios. Se você ainda não faz parte da Associação Paulista de Medicina, filie-se e junte-se a nós. A força da classe médica está na nossa união. A APM representa e defende os médicos, valorizando a dignidade em cada ação, construindo um futuro para a medicina com ética, transparência e comprometimento. Junte-se a nós nessa missão de fortalecer a classe médica. Somos a sua voz. Somos a sua representação. Somos voluntários. Somos a Associação Paulista de Medicina. De médico para médico. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Associação Paulista de Medicina. Hoje com a participação de um engenheiro, que eu vou apresentar a seguir, falando da importância da indústria nacional de equipamentos médicos e de insumos, suas oportunidades e desafios futuros. Cada vez mais a indústria de equipamentos vem tomando lugar na medicina, algumas vezes até com algum exagero, né? Esquecendo muitas vezes a questão básica da medicina, que é a história clínica e a anamnese e o exame clínico, né? Mas, de qualquer maneira, realmente os equipamentos médicos nos auxiliam de sobremaneira no finalizar dos nossos diagnósticos e na proposta e mesmo nos nossos tratamentos, né? Para isso, hoje, nós convidamos, né, o Dr. Paulo Beconte, que é nosso diretor adjunto de Economia Médica da nossa associação, que vai moderar a palestra do Dr. Paulo Fracaro, e o professor Álvaro Najib Atala, que é diretor de Economia Médica e de Saúde baseado em evidências da nossa associação também, tá? O nosso palestrante, né, que eu já agradeço a presença, né, é o Dr. Paulo Henrique Fracaro, que é CEO da Associação Brasileira da ABIMO, que é a indústria
da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, engenheiro com poucos 40 anos de atuação na área de saúde, e é vice-presidente do SINAEMO, que é o Sindicato da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares do nosso Estado. Então, eu queria passar a palavra, em primeiro lugar, para o Dr. Paulo De Conte, para fazer as suas considerações iniciais, ele que é o responsável pelo convite ao Dr. Paulo Fraccaro, para que ele faça as suas considerações e depois o professor Álvaro Atala também faça as suas considerações, não mais do que 3 a 4 minutos, para que a gente possa usar e abusar dos conhecimentos do Dr. Paulo Fraccaro e fazer muitas perguntas. As perguntas são enviadas pelo chat e a nossa coordenadora ela vai passar para o senhor, o Dr. Paulo De Conte, que vai ler as perguntas, né, para que a gente possa, então, ao final da exposição, promover um debate. Paulo De Conte, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, professor Álvaro. Boa noite, professor Antônio Gonçalves. Boa noite, nosso querido amigo e convidado Paulo Henrique Fraccaro, uma das maiores autoridades aí, com um vasto conhecimento na área da saúde. Preside a BIMO, né, que é uma grande associação aí brasileira da indústria de dispositivos médicos e odontológicos, né? E nós marcamos esse tema aí para que os médicos pudessem se inteirar, nossos convidados pudessem se inteirar da importância da indústria nacional de equipamentos e de insumos médicos, da indústria brasileira, para a gente saber dados da sua dimensão, a sua participação no PIB, oportunidades e futuros desafios. Como nós sabemos, a saúde está mudando, né? Nós estamos preparados para enfrentar uma nova pandemia? Não sabemos, nós somos pegos na ocasião aí em situação de fragilidade. Eu acredito que tenha servido de lição e que as entidades governamentais passem a dar uma maior atenção a esse segmento da indústria, que é de fundamental importância, visto que nós temos uma população envelhecendo de uma maneira muito rápida, e nós temos hoje uma dependência muito grande, não só de insumos, como também de equipamentos médicos fabricados fora do país. Nós importamos algo aí em torno aí de 7 bilhões de dólares e vendemos 1 bilhão de dólares. Então, eu não vou prolongar, o que precisa, a gente vai dar o tempo mais do que necessário para o Dr. Paulo Henrique Fraccaro fazer a apresentação dele, com certeza nos trará grandes informações. Muito obrigado. Doutor Álvaro, professor Álvaro, suas considerações iniciais, depois o professor Paulo, professor Paulo, fará a sua palestra. Boa noite, doutor Antônio, boa noite, doutor Paulo, doutor Fraccaro. É uma honra estar com vocês nessa webinar. Como o Paulo já disse, há um gap muito grande de conhecimento médico a respeito da realidade das novas próteses, órteses e equipamentos médicos em geral. As minhas especialidades, que é terapia intensiva, urgência e diálise e transplante, dependem profundamente dessa indústria, não é? Então, é um prazer tê-lo aqui conosco e vai ser, com certeza, um evento muito rico de informação para todos nós. Então, muito boa noite a todos. Obrigado, doutor Antônio José Gonçalves, pelo convite. Doutor Fraccaro, a palavra é toda sua, por favor. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre é bom termos uma oportunidade de falarmos sobre a indústria da saúde. Nesse momento, eu estou aqui num quarto de hotel em Brasília, porque hoje eu tive uma reunião com o presidente Lula e com mais vários
vários ministros. Estava o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra da Saúde, a Anísia, estava o ministro da Casa Civil, estava a ministra da Gestão de Pessoas, a Esther, estava a ministra da Inovação, a Luciana, o ministro de Relações Governamentais, o Padilha, ou seja, todos eles o presidente do BNDES, e todos eles preocupados com o fortalecimento da indústria da saúde no Brasil. Porque a pandemia mostrou uma fragilidade que a indústria apresentou quando precisou fornecer produtos simples, como máscaras, aventais, luvas, e toda a produção tinha sido dirigida para países de custo mais barato. Aliás, não só o Brasil, todo mundo aproveitou a redução de custo que outros países ofereciam e transferiram as suas produções para lá. Quando veio a pandemia, não só o Brasil sofreu, todos os países sofreram na tentativa de adquirir aqueles produtos que eles precisavam para combater a pandemia. Entre eles, principalmente, os ventiladores. Muito bem. Por onde começaríamos? Eu vou começar por onde eu comecei a fala hoje com o presidente Lula e seus ministros. Eu estava dizendo ao Lula que a gente só percebe a importância da saúde quando a longevidade vai chegando e a gente começa a aumentar as nossas orações antes de dormir e ao acordar. Quando você é jovem, mal você reza uma pequena oração. E à medida que a idade vai chegando, você aumenta o número de orações, primeiro, para saber se você acordou. Segundo, para você saber se você consegue levantar da cama. Terceiro, para você entender o que você terá que fazer naquele dia. E com essas preocupações, você acaba começando a pensar na saúde. Muito bem. Vamos fazer uma análise muito rápida do país. O país tem mais ou menos 6 mil hospitais. 6 mil hospitais públicos, 6 mil hospitais beneficentes com fins lucrativos, que acabam atendendo praticamente o sistema assistencial particular da saúde, e 2 mil hospitais públicos que sem fins lucrativos, como as Santas Casas. Muito bem. O Brasil hoje, vamos considerar 200 milhões de habitantes. O que o Brasil gasta para atender 150 milhões de habitantes é o mesmo que o Brasil gasta para atender os outros 50 milhões de habitantes. E uma primeira pergunta acaba vindo. Puxa vida, eu gasto o mesmo que eu gasto para 50, o mesmo que eu gasto para 150? Onde está o erro? Ou eu estou gastando muito para 50, ou eu estou gastando pouco para 150 milhões de habitantes. As duas afirmações acabam ficando corretas. Muitas vezes há desperdícios, no tratamento dos 50 milhões e muitas vezes faltam atendimento para os 150 milhões. Embora, meus amigos, na pandemia, o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, mostrou uma boa eficiência, coisa que não ocorreu em outros países. Bem ou mal, a população carente acaba tendo um atendimento que é muito melhor do que nada. Muito bem.
Hoje, qual que é a situação que nós vivemos? Para aqueles que têm convênios médicos, uma pressão enorme para redução de custos, né? O Paulo De Conte sabe, ele é presidente da Unimed Jaú, ele sabe que a Unimed, por mais organizada que ela seja, ela tem que gerar lucros para que ela possa fazer novos investimentos. Porque se ela gerar prejuízo, ela acaba fechando. Então, isso é muito claro. Os 150 milhões de habitantes sempre esperam um tratamento melhor, mas o SUS acaba ficando limitado ao pagamento de uma tabela chamada Tabela SUS, sem reajustes. Foi esse um dos temas que eu estava discutindo com o governo Lula, com a ministra Anísia, com o vice-presidente Alckmin, hoje pela tarde no Palácio do Planalto. O cofre brasileiro, né, ele é limitado. Sempre se diz que o cofre é como se fosse uma pizza. Para cada um tem um pedaço. Se alguém quiser comer 2 pedaços, alguém vai ficar sem comer um pedaço. Muito bem. Então, agora, eu peço aos queridos médicos ouvintes que vistam a camisa do empresário, onde ele tem hoje 2 tipos de clientes. O cliente que ele trabalha para hospitais que têm bons convênios médicos, e outro para hospitais que atendem o SUS, que são a grande maioria das santas casas. E quando ele quer fazer qualquer reajuste de produto, a Santa Casa luta para não aceitar. Por quê? Porque ela depende de um orçamento do SUS e depende de verbas parlamentares que vêm acrescentar ao orçamento do SUS. Quando ele vai para os convênios vivem também hoje uma situação complexa. Todas as pessoas estão ouvindo que os convênios estão gerando, alguns deles, déficit, que precisam resolver situações atípicas. Uma das situações atípicas é extremamente preocupante. Hoje, segundo informações que eu obtive, os convênios gastam mais no tratamento de crianças com autismo do que com pacientes oncológicos. Não há dúvida que alguma coisa está errada. Está errada, que precisa ser consertada. Enquanto esta situação não é consertada, as empresas vão convivendo num orçamento complexo, ajustado das empresas prestadoras de serviço, como a Mil, Porto Seguro, Unimed, e, ao mesmo tempo, no fornecimento de produtos a hospitais públicos. Quando eu falo públicos, estou falando federais, estaduais, municipais, e as santas casas, que hoje elas praticamente, nos seus serviços, 80% são atendimentos para o SUS. Então, vocês, empresários, vestindo a camisa dos empresários, têm que ter produtos que possam atender uma tabela do SUS totalmente defasada ou uma tabela dos convênios que estão vivendo uma situação hoje de um replanejamento financeiro complexa e que deixa muita dificuldade de você fazer reajuste nos produtos que você vem oferecendo. Muito bem. Feito esse quadro,
vamos partir para um outro ponto: inovação. A saúde hoje, como todos os outros segmentos, busca pela inovação. Qual que é o conceito mais simples da inovação? A inovação é a internet das coisas que vem facilitar o meu dia a dia nas minhas atividades, ou pessoais ou profissionais. Hoje, na minha casa, quando eu chego, eu falo em voz alta: ligue a luz do meu corredor, ligue minha televisão, ligue meu micro-ondas, por favor, que eu vou colocar alguma coisa para esquentar. Ah, eu quero assistir o canal tal na minha televisão. Eu vou entrando em casa, está todo mundo ligado. Há uma expectativa muito grande que a saúde possa usufruir dessa tal da inteligência artificial. Hoje eu faço parte do conselho da Fundação Zerbini e também da Fundação da ProSangue. Faço parte da fundação também da Sociedade Brasileira de Ortopedia, além de presidir a BIMO, Sinaemo, e fazer parte, sou diretor da coordenação do Comitê da Saúde da Fiesp. Eu respiro a saúde há 50 anos. E com isso vocês vão ver que o Paulo De Conte é tão velho quanto eu, né? Eu já estou há 50 anos na saúde, e o Paulo De Conte deve estar com uns 76, 77, um pouquinho menos. E eu estou com um pouco mais, chegando nos 80, com uma longevidade muito grande. Então, o empresário hoje, que atende o mercado brasileiro, cada vez que ele pensa numa inovação, a régua, o objetivo dele, e o próprio Ministério tem me dito isso, que o produto a ser lançado tem que ter na sua premissa a redução de custo na saúde. É muito comum uma startup desenvolver um produto e dizer que aquele produto, se for usado no paciente, ele poderá dar uma situação melhor ao paciente, ele que poderá reduzir o tempo que ele ficará internado, ele poderá ajudar a cicatrização daquela cirurgia que ele fez. Mas, meus queridos médicos, se não for provado quanto ele está reduzindo o custo daquele paciente para o plano SUS ou para o planos do convênio, esse produto vai ter muita dificuldade para ser aprovado, porque a conta terá que ser paga por alguém. Então, eu tenho dito para os meus associados, que são empresários, que quando estiverem desenvolvendo produtos para a saúde, a preocupação deles tem que ser, não é só uma melhor condição do paciente, ele tem que reduzir o custo que aquele paciente está tendo para o seu sistema único de saúde, que é o SUS, ou para o seu convênio. Porque os convênios simplesmente aprovam os tratamentos que normalmente o SUS também tem no seu rol de aprovação. Quando eu converso com o Sistema Único de Saúde, através do Ministério da Saúde, a quantidade de produtos que eles pedem para ser aprovados é enorme. Mas poucos produtos têm realmente aquele custo efetivo que o SUS vai ter se usar e se aprovar aquele produto, que a Unimed vai ter, Paulo De Conte. É um produto inovador? Eu vou usar. Mas o que eu vou ganhar com isso? Qual é a redução de custo que eu vou ter dentro da minha empresa? Porque se isso não ficar claro, você, empresário médico, você, empresário administrador de uma empresa de saúde, vai falar: calma,
Por que que eu vou agregar um custo a mais no meu tratamento se eu não consigo aumentar a minha mensalidade dos usuários do meu sistema e o SUS não vai me reembolsar a mais por eu estar usando este produto? Então, a gente vive uma equação muito complexa. Preciso ser uma empresa inovadora. Meus amigos, eu viajo muito. A minha entidade participa de 13 feiras no mundo por ano. O Brasil exporta quase 2 bilhões de dólares. A conta da saúde é assim. Hoje o SUS importa 60% do que consome e 40% é fabricado aqui. A ministra da Saúde, ela determinou um target que ela quer até 2033 que 70% seja fabricado no Brasil. Até 2025, que 50% seja fabricado no Brasil. Mas quando eu exporto os nossos produtos, não há dúvida que eu sempre digo para o país que está interessado em comprar. Eu digo, olha, se você está procurando a última tecnologia do mundo, não será produzida no Brasil. O Brasil produz produtos de custo efetivo, custo que realmente eu possa mensurar dentro do meu sistema. Então, eu vou procurar exportar os nossos produtos para países que têm um sistema de saúde como o nosso, onde o paciente tem o seu tratamento garantido pelo governo. É muito simples essa conclusão. Eu tenho uma filha que mora em Chicago. Ela depende de um sistema de saúde americano. Vocês lembram que o programa do Obamacare, ele pretendia universalizar a saúde. Ele não conseguiu. 40% da população americana não tem sistema nenhum de saúde. Eu estava em Chicago há 3 semanas atrás. Escutem essa como é interessante. E houve uma passeata da Harley Davidson. Quase 1.000 motocicletas passeando pela cidade. E poucos motociclistas usando capacete. Eu falei, meu Deus, no Brasil isso seria impossível. A minha filha falou, não, pai, aqui nos Estados Unidos é livre. Cada um faz o que quer. Mas se ele tiver um acidente e não tiver o seguro médico, ele vai pagar o tratamento. Coisa que no Brasil, não. Por isso que nós temos hoje uma legislação que obriga o motociclista a usar um capacete, porque em caso de acidente, os seus danos pessoais poderão ser minimizados e o custo do seu tratamento será reduzido. Então, meus caros médicos amigos, a indústria brasileira hoje, ela produz 45% do que o consumo necessita. O resto vem importado. Hoje, na conversa com o nosso presidente Lula, uma série de ferramentas foram aprovadas de incentivo à fabricação local. E a ministra da Saúde, Mísia, pediu encarecidamente para mim, na coordenação desse projeto, para que os 45% de produto fabricado aqui sejam 50% até o final do ano que vem. E repetindo que até 2033, que 70% sejam fabricados aqui. Então, meus amigos, hoje, e nessa ocasião, hoje à tarde, eu estava com o presidente também do BNDES, senhor Aloysio Mercadante, onde foi lançado um programa de financiamento para inovação dos hospitais que atendem SUS, que nós achamos ótimo, porque assim eu consigo levar a inovação a esses hospitais
E essas inovações poderão trazer benefícios a mais para os pacientes que serão atendidos nesses hospitais. Eu sempre tenho dito ao governo, né, que muitas vezes não adianta só criar fontes de financiamentos para os fabricantes de produtos, se não criar fontes de financiamento para os hospitais que irão adquirir esses equipamentos, esses produtos, para que os pacientes possam ser beneficiados, mas sempre, meus caros amigos, com um pensamento: a redução de custo no tratamento. Senhores, eu não sei se eu caí pela internet. Alguma dúvida aí? Não, está tudo funcionando bem. Então tá bom. Então é que eu estava com uma das pessoas na tela e ela sumiu. Então, sempre tenho dito isso, que nós temos que ter os dois lados de financiamento. Sabe, se um hospital ele pode ter condições de adquirir os equipamentos que serão os responsáveis pela inovação, para que a indústria possa produzir esses equipamentos para que eles possam ser o caminho inovador dos hospitais. Então, o que aconteceu? Agora eu volto na pandemia. A pandemia mostrou que você ser dependente da importação, ela tem uma complexidade muito grande. Nós vamos ter outras pandemias. A semana passada, eu estava num evento com um grande economista americano, com uma larga experiência na saúde, e ele estava dizendo que o mundo não está livre de outras pandemias, que todos os países deverão estar se organizando para que estejam preparados para essa pandemia. Eu faço parte de um grupo de trabalho junto às Forças Armadas brasileiras, e uma discussão que saiu é o que as Forças Armadas deverão ter nos seus estoques para enfrentar as próximas guerras. E eu estava dizendo que a primeira coisa que eles vão ter que ter é produtos que possam ser barreiras para os vírus, que serão as maiores armas atômicas que serão desenvolvidas provavelmente para uma próxima guerra. Porque o Covid mostrou, né, que a sua assertividade para o lado mal é muito grande. E o mundo não estava preparado. Perdemos quase 700 mil vidas, o que não é pouco. Então, com certeza, essas pessoas alopradas, que nem sempre temos o controle, provavelmente deve estar pensando que vírus como o Covid poderão ser usados como uma próxima arma. Para finalizar, pergunto, continuo no ar ainda? Sim. Perfeitamente. Eu estou vendo pelo YouTube, estou vendo então, por aqui. Para finalizar, eu posso dizer o seguinte: o pátio brasileiro ele está preparado para atender às demandas nacionais, ele está preparado para ser inovador, mas vejam o seguinte: nem sempre aquela inovação que eu quero ter no meu consultório pode trazer uma redução de benefício para o meu paciente. Isso que eu acho que o médico tem que ter sempre em mente. E esse benefício, ele tem que ser mensurável. Ele não pode simplesmente acreditar numa propaganda daquele equipamento que ele está adquirindo, daquele produto que ele está adquirindo. Muitas vezes,
esta aquisição ela passa a ter um cunho mercadológico, né? E nem sempre esse cunho mercadológico será o verdadeiro. As empresas nacionais hoje, pelo fato de elas estarem voltadas para atendimento do SUS e atendimento de convênios médicos que lutam para a redução de custos, elas estão trabalhando no limiar, no limite de produtos que têm um custo extremamente efetivo. E elas estão preparadas para serem extremamente inovadoras. Agora, quando você vai num hospital de primeiro mundo, você vai perguntar, vamos falar num Einstein, num Sírio-Libanês, praticamente quase tudo é importado. Por que é importado? Meus caros amigos, este foi outro tema da discussão com o nosso presidente, com o nosso vice-presidente. Na Constituição de 88, ficou aprovado que toda aquisição por hospitais públicos e hospitais beneficentes de produtos importados, eles seriam isentos de todos os tributos. Quais tributos? Imposto de importação, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Mas se esses hospitais decidirem a comprar produtos similares aqui no Brasil, eles pagarão todos os tributos. Então eu falei, caro presidente Lula, como é que uma empresa nacional pode ser concorrente assim? Aliás, a situação só não é pior porque você importar um produto para o seu hospital implica você ter uma estrutura especializada na importação, pessoas que falam inglês e condições de pagar antecipadamente. Então, o governo prometeu dar esta isonomia também para os hospitais públicos e santas casas quando comprar o produto no Brasil. E a última coisa agora, na reforma tributária, nós estamos trabalhando avidamente para que os produtos da saúde tenham 100% da isenção dos seus tributos. Não tem sentido você pagar tributos para produtos da saúde. Tem sentido, sim, pagar tributos na compra de uma gravata borboleta, na compra de perfumes, na compra de carros sofisticados. Mas de produtos para a saúde, não. Então, a nossa briga com o governo foi também esse outro motivo da minha reunião com o presidente Lula. Ela está em andamento, foi aprovado uma primeira parte na Câmara, não nos atendeu, e agora a nossa luta será no Senado. Eu acho que com isso eu pude dar, meu amigo Paulo De Conte, que fez uma convite, me convidou, ao doutor Antônio Gonçalves, que também me abriu essas portas, para que eu fique à sua disposição para perguntas que possam surgir. Muito obrigado aí por esta oportunidade, e são quase 40 e poucos anos, embora sou engenheiro mecânico, fiz uma extensão na GV, e o meu MBA eu fiz na França, na escola INSEAD, sempre voltado para a saúde. Estou à sua disposição, doutor Antônio, Paulo De Conte, o que vocês quiserem perguntar. São quase 40 Muito bom. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu passo agora para o Paulo De Conte para moderar e ver se tem alguma pergunta que Deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Não chegou nada, né? Bom, no chat aqui ainda não chegou nada, mas vamos lá. Professor Álvaro, eu gostaria que o senhor fizesse a primeira pergunta, é possível? Obrigado, doutor Paulo. Eu passo agora para o Paulo De Conte para moderar e ver se tem... Paulo, estou à disposição. Tá. Por favor.
Eu queria parabenizar essa excelente apresentação, doutor Fracaro, e realmente é estratégico para o país ter uma indústria eficiente, inovadora, na área da saúde em todos os seus aspectos, não é? Mas ela compete, como ele disse, pela pizza da saúde, né? Pelos recursos que são fixos, não é? E se nós na minha grande, eu vou dizer grande experiência, porque eu também tenho 50 anos de formado, né? E trabalhando em todas as áreas, particularmente no SUS, nos hospitais privados, etc. E o que acontece é que uma das maneiras mais efetivas, inclusive no Obamacare, no governo Obama, para se fazer economia, era se obter dados de efetividade, eficiência e segurança baseada em evidências científicas. E quando eu uso outros medicamentos, drogas, etc., que não têm efetividade, eu tiro recursos que vão ser utilizados, inclusive em equipamentos, que, em geral, têm benefícios praticamente óbvios, né? Da minha experiência avaliando tecnologias, uma das áreas que ainda precisava melhorar um pouquinho, as evidências, mas não o produto necessariamente, são as próteses e órteses ortopédicas, né? Importadas e nacionais, não é? Que tem diferença de preço, mas vamos dizer assim, a cultura da importação, que é secular, né, valoriza mais os importados. Então, a palavra-chave dos nossos discursos, tanto o meu quanto do nosso conferencista, é eficiência, evidências de eficiência na indústria nacional. Como é que está isso, na sua opinião, já que o senhor é um estudioso do assunto? Há custos de eficiência, de evidências de eficiência no uso de órteses, próteses e equipamentos, comparado com esse uso nas drogas, nos fármacos? Muito obrigado. Olha, vamos lá, nem tanto quanto existe no fármacos. Na semana passada eu tive uma reunião com o INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Rio de Janeiro, que ia apresentar um resultado dos explantes. Esta palavra não é muito usada, né? Eles fizeram quase 480 análises de explantes, que são o quê? Aqueles implantes que, por qualquer motivo, tiveram que ser retirados de pacientes e analisados quais foram as causas, né? São causas das mais diversas, né? Causas do paciente que não respeitou as limitações que deveria ter, causas de uma cirurgia que deve ter tido algum problema, causa do ferramental usado na hora da implantação. E isso na época não tinha ficado muito claro, e desses 480 explantes, eram 380 de produtos importados, que apresentaram uma série de deficiências. Aliás, a palavra não é correta, deficiências, né? Porque ainda está sendo analisado com mais clareza e mais profundidade o que aconteceu com esses implantes. E aí, o que vem? Doutor Álvaro, pensa no seguinte: um joelho hoje, dentro do SUS, se eu não estiver equivocado, é em torno de R$3.000, R$3.500. Dentro de um convênio médico, ele vai para 10, 12, 15 mil, e tem convênios que cobram até muito mais, né? Então, a empresa nacional, com esse baixo retorno, como é hoje, ela está toda voltada para atender o SUS, ela acaba ficando limitada na inovação.
E onde principalmente está a inovação? Eu diria no ferramental. Porque o material que se usa hoje é o mesmo titânio no mundo. Os polímeros que são usados nas próteses de quadril vêm de fora dos mesmos fornecedores. E muitas empresas nacionais já compram esta cavidade de polímero pronta. Onde acaba ficando a deficiência? No ferramental. É um ferramental que necessitaria, a cada volume de cirurgia, ser refeito, ser realinhado, as fresas, as brocas serem jogadas fora para se usarem brocas novas, os alinhadores serem medidos se o alinhamento está correto. Como o reembolso? Vamos considerar, hoje o SUS está desde 2014 sem nenhum reajuste na sua tabela. Então, o que acontece? As empresas nacionais, para sobreviver atendendo o SUS, acabam entregando aquele ferramental dentro das condições que o SUS pode pagar. Pode pagar. Então, hoje, na área da ortopedia, é muito claro, você tem dois grupos de fornecedores. Um, que são os produtos importados, que estão alojados nos planos de saúde, nos bons planos de saúde, e outros que estão sendo alojados nos hospitais públicos, que pagam a tabela SUS, né? Ou em alguns hospitais que têm convênios, mas os convênios para os produtos nacionais exigem que os preços sejam seguidos pela tabela SUS. Então, as empresas acabam ficando reféns da planilha, das tabelas de reembolso, e, com isso, o seu sistema de inovação acaba ficando freado. Eu faço parte, no início da reunião, eu estava dizendo que eu faço parte hoje do Conselho da SBOT, cujo presidente é o Dr. Fernando Baldi. Aliás, você é ortopedista? Não. Não, mas eu preparei 90 guidelines para a Sociedade Brasileira de Ortopedia Tá aí. Então, eu converso muito com o Fernando Baldi, né? E falo, Fernando, eu acho que a nossa grande preocupação é forçar o governo a reajustar essa tabela para que as empresas possam ter condições de serem mais rapidamente inovadoras. Agora, Álvaro, sabe qual o outro problema também que muitas vezes dificulta a inovação no Brasil? É que o mercado da saúde é em torno de 12 bilhões de dólares. Antes de eu me aposentar, a empresa que eu presidia na Alemanha, ela faturava quase 40 bilhões de euros. Então, o mercado da saúde ele é muito pequeno. Na área de medicamento, nós estamos falando em quase 8 vezes maior, 100 bilhões. Então, conforme for o tamanho do mercado, você facilita o seu processo de inovação e, se ele for muito pequeno, você vai também a passos muito lentos. Então, não sei se foi muito claro na sua explicação, Álvaro, mas esta é a realidade. Ótimo. Eu acho que a cultura, né, de saber o preço das coisas e compará-los, né? Em outras palavras, o que eu faço, na realidade, é medicina baseada em evidências científicas. Procuramos Perfeito. evidências de efetividade, eficácia, eficiência e segurança, né? E quando o Obama investiu apenas 2 bilhões de dólares dos 4 trilhões que a saúde americana consome, foi a primeira vez que a curva de custos da saúde americana começou a cair na história dos Estados Unidos. Então, eu fico aqui pensando, né, se houvesse maior investimento nas avaliações das tecnologias e na busca de evidências de eficácia, efetividade e eficiência, acho que poderia sobrar um pouco mais para a gente
pesquisar e inovar mais a medicina brasileira como um todo. Concordo com você. Você lembra que eu falei no início, o que a gente gasta para atender 50 milhões é o que o governo gasta para atender 150 milhões. E é lógico que os dois, há um descompasso aí. Há um descompasso, né? Hoje eu tenho um convênio, é lógico, né? Que muitas vezes eu acabo fazendo algumas coisas até desnecessárias, né? Utilizando o convênio que eu não deveria. Por outro lado, eu acho, até eu estava conversando com o pessoal que coordena os convênios da Agência Nacional de Saúde, eu falo, pelo fato de eu não ser fumante, pelo fato de eu não ser obeso, pelo fato de eu fazer exercícios, por que eu tenho que pagar o mesmo preço de todos que não fazem isso, né? É lógico que nós vivemos numa democracia, não chegamos a esse nível, né? Mas quando você vai fazer um seguro de uma casa, é muito isso, o preço que você vai pagar é dependente dos riscos que a sua casa vai ter, da região. Quando você vai fazer o seguro de um carro, se você bate 4, 5 vezes por ano, no ano seguinte seu seguro vai ser muito mais caro, né? Então, a gente deveria ter um conceito preventivo na saúde, né? Eu vejo, uma vez uma das minhas filhas morou na Austrália, ela teve um problema no pé, ela torceu o pé, ela não pôde ir no ortopedista, ela foi num clínico geral, esse clínico analisou para depois dirigi-la ao ortopedista. Então, eu acho que, eu estava conversando isso com a ministra da Saúde, né? Eu acho que nós deveríamos ter uma saúde preventiva mais eficiente, né? A gente deveria ter esse conceito de saúde extremamente enraizado no nosso corpo e não esperar para chegar na minha idade e eu ter que rezar hoje, a hora que eu levanto, 4 Padre Nossos, né? Porque um, para saber se eu acordei, outro, para saber se eu consigo levantar da cama, o terceiro, para saber se eu consigo sair andando, e quarto, se eu consigo entender o que as pessoas estão conversando comigo, né? E aí, é isso que eu penso, né, Álvaro? A gente teria que ter uma prevenção enraizada, uma saúde suplementar, uma saúde primária, básica na população, para evitar que você leve no hospital ou leve para uma UTI pessoas que às vezes estão com uma gripe, onde uma inalação poderia ser resolvida, né? Mas o parque industrial, isso que é importante, que é o que eu vivo, hoje ele está preparado. E eu percebi hoje na conversa com o presidente Lula e com seus ministros. É a primeira vez na história que eu tenho um presidente da República, um ministro da Saúde, um vice-presidente, que é o ministro da Indústria e Comércio, um presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, falando a mesma coisa. Preciso e quero fortalecer o parque industrial da saúde. Que ótimo isso daí. Porque, e aí eu sempre falo, ministra, presidente Lula, o senhor também tem que gerar recursos para que hospitais públicos possam estar habilitados a receber a inovação. Senão não adianta nada eu ter um Rolls Royce aqui na minha garagem, a estrada ser cheia de buracos e nem ter posto de gasolina para abastecer o carro. É assim que eu penso, Álvaro. E é por isso que, quase chegando nos 80, continuo ainda muito otimista, né? Principalmente após essa tarde maravilhosa que tivemos. Não estou falando em partido político, nada disso. Eu estou dizendo hoje a mentalidade do governo que está lá é para isso. Paulo Henrique, eu estou com uma pergunta aqui de um colega, Dr. Juarez de Paula. A pergunta é: como explicar o preço elevado de um ventilador mecânico e não redução, comparado, por exemplo, a um preço do computador? Tudo bem, a gente sabe que realmente nós tivemos problemas na época da pandemia, né? E haviam poucas empresas que fabricavam respirador aqui no Brasil, né? Acredito que depois da pandemia
deva ter havido um upgrade no número dessas empresas. Você poderia comentar alguma coisa nesse sentido? Posso comentar, com muito bom, muito bom conhecimento. Quando a pandemia foi decretada, o Brasil tinha 4 fábricas de ventiladores. Isso foi no mês de março de 2020. Já em agosto, o Brasil já estava com 10 fábricas de ventiladores. Em setembro, o governo falou: não preciso mais comprar ventiladores, podem fechar as fábricas. Bom, o que acarreta? Bom, nesse período, de março até setembro, o ventilador no Brasil custava, era o preço normal de venda, em torno de, com todos os tributos incluídos, 38 a 40 mil reais. Durante a pandemia, os ventiladores que foram importados chegaram aqui no Brasil a 130, a 150, a 180 mil reais, sem tributos. O que hoje, vamos lá. E por que isso? Porque o mundo todo estava procurando o ventilador. E aí aquela história da oferta e da procura. Mas as empresas nacionais, a esse médico que me perguntou, durante a pandemia, elas tiveram proibidas as vendas para terceiros. Toda a produção delas foi dirigida ao governo. Então, neste período, eu acompanhei muito as produções. Os 2 principais componentes dos ventiladores são importados. Por que o Brasil não fabrica esses componentes? Porque a produção brasileira não é suficiente para demandar o consumo desses componentes. As placas eletrônicas também vêm da China. As mangueiras que acompanham os ventiladores e as válvulas direcionais também vêm de países importados. Então, nós ficamos reféns dos dólares. Mas hoje, os preços dos ventiladores estão muito mais baixos da época, em comparação com a época da pandemia. Essa é a explicação que eu teria para dar. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. A grande maioria das indústrias de insumos médicos e materiais médicos, elas são empresas de médio e pequeno porte. E a gente está conseguindo exportar aí 2 bilhões de dólares, né? Você vê, assim, que existe um mercado bastante favorável internacional para o crescimento da indústria nacional? Paulo De Conte, eu participo, como eu disse para você, na minha entidade nós temos um projeto junto à Apex. A Apex é uma agência governamental chamada Agência de Promoção à Exportação. Nós participamos de 13 feiras internacionais. Vou repetir o que eu disse. O Brasil tem um mercado enorme, porque ele faz produtos para países como o Brasil, América Latina, América do Sul, América Central, Ásia, África, são países que têm um sistema de saúde muito similar ao do Brasil e precisam de produtos de custo efetivo. Então, quando nós fomos... Eu estava em Dubai, na feira de Dubai, agora no final de janeiro, nós levamos 40 e poucas empresas exportadoras, tivemos um hall do Brasil, né? Todo cor verde e amarelo, os estandes, e vimos a procura que o Brasil, que os produtos brasileiros têm, quando os países similares ao Brasil estão nessa procura. Então, Paulo, tem muito mercado. Por outro lado, o que ajuda também esse volume de exportação, algumas empresas internacionais têm a sua produção no Brasil e elas exportam para todo o mundo, né? Vou dar um exemplo, o Band-Aid, fabricado pela Johnson. A Johnson é um dos maiores fabricantes de Band-Aids para a Johnson mundial. Então, isso também ajuda muito a nossa balança comercial. Mas o Brasil é muito significativo nas suas exportações.
Há pouco tempo atrás, eu recebi um telefonema do Chile, que é um grande importador de produtos para a área médica, pedindo referências e informações dos nossos produtos para que a gente crie um caminho de exportar produtos para o Chile. Então, Paulo, temos muitos caminhos ainda, porque a nossa indústria é muito bem estruturada. Aliás, muito até melhor que todos os países da América Latina. Perfeito. Professor Antônio Gonçalves, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria, sim. Doutor Fracaro, por que a demora da indústria nacional em fabricar alguns similares que são muito usados aqui na nossa prática médica? Eu sou cirurgião, faço cirurgia de cabeça e pescoço, né? E a gente usa muito, por exemplo, o bisturi harmônico, os grampeadores, né? Que são... E o que a gente vê nos hospitais que a gente opera, particularmente nos hospitais privados, né? Que não existe a oferta desses produtos pela indústria nacional. Qual é o motivo que isso acontece? Seria os impostos exagerados que não permitem a competitividade com os que vêm de fora? Doutor Antônio, a primeira coisa que eu falaria, o consumo é muito baixo. Não compensa o senhor montar uma fábrica para atender um consumo de produtos que ainda não estão totalmente sendo utilizados em todos os hospitais. O consumo é muito restrito. E o senhor fazer a produção em baixo nível, ela é extremamente cara. O senhor falou nas suturas mecânicas, por exemplo. Boa parte daqueles componentes depende de moldes para fazer a injeção da parte plástica. O molde hoje é caríssimo. Só um setup de máquina, só um setup de uma injetora, ela consome, para fazer o ajuste da injetora, ela consome o consumo nacional. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Doutor Antônio, eu era presidente da Fresenius e eu queria trazer para o Brasil a produção de uma balança que é usada nos hemocentros quando o senhor está coletando sangue. A bolsa está em cima da balança, a balança fica fazendo esse movimento, e a hora que atinge os 450 ml, ela trava. E essa balança é usada também para coletas externas. E eu queria fazer uma caixa, uma mala para levar a balança. E essa mala teria que resistir um pouquinho ao choque, porque quando o senhor põe num caminhão de transporte, o senhor sabe como é que é, até as nossas malas nos aviões, como é que elas são jogadas. E aí eu fui falar com um grande fabricante de maletas aqui no Brasil. Sabe o que ele me falou? Que o volume era muito baixo, não compensava. O senhor sabe de onde eu acabei trazendo as maletas? De uma fábrica de capa de violino na Alemanha. Então, o que acontece? O cenário brasileiro, doutor Antônio, ele hoje, as indústrias que estão aqui não estão preparadas para atender pequenos volumes. Vamos pegar tudo que é placa eletrônica hoje, é mais fácil o senhor trazer da China do que fabricar no Brasil, porque fabricar no Brasil há um custo enorme de tributos e de salários, e muitas vezes é mais fácil trazer de fora. Então, doutor Antônio, se o volume não for grande, tenha certeza absoluta que o senhor vai continuar importando. Aí o senhor fala, bom, mas por que a multinacional não fabrica aqui? Porque ela tem um centro de produção em algum país na Europa ou nos Estados Unidos que abastece o mundo inteiro. E aí ele consegue manter uma empresa altamente produtiva. Então, doutor Antônio, infelizmente, eu queria ter uma resposta mais positiva para o senhor, mas esta é a realidade. Perfeito, perfeito. Hoje, veja, só para dar mais um exemplo, eu tenho um amigo que fabrica cadeiras de rodas, né? E, na realidade, quando entraram as cadeiras de rodas chinesas aqui no país, o custo de produção dele
era 20% superior ao custo de venda da cadeira de roda chinesa, né? Então ele realmente teve que fechar a fábrica, conseguiu caminhar aí 5, 6 anos e está vendendo a fábrica. Como é que a gente podia, através da BIMO, assim, sensibilizar o governo a retirar os impostos que eles não pagam e nós pagamos, né? Nós, a indústria nacional, para que a gente possa tornar a indústria mais competitiva? Isso foi abordado junto ao governo hoje pelo senhor? Doutor Antônio, é o primeiro item que nós temos conversado com o governo. Doutor Antônio, o que a Receita Federal sempre nos diz é que ela não pode isentar produtos se ela não tiver que outros compensem a isenção que ela está dando para aquele determinado produto. Olha, é uma conta tão cruel, que parece uma conversa de mudos. Cada um fala o que quer e o outro não ouve. Quando eu chego e falo para a Receita Federal que a Santa Casa pode importar o que quiser sem pagar tributo, por que ela tem que pagar tributo no Brasil? A Receita fala, é porque a lei e eu não vou mudar. Meu Deus do céu! Há 3 anos atrás, eu vi uma participação de camas para alguns hospitais universitários. Sabe de onde trouxeram as camas? Da Tchecoslováquia, porque elas vinham sem tributos, e no Brasil era com tributo. Nesta reforma tributária que está neste momento em andamento, é a nossa maior bronca e a nossa maior briga, e parece-me que vamos ter sucesso. Após a reunião de hoje, eu senti muito esse empenho do governo nesta redução de custo Brasil. Porque se não tivermos essa redução, Antônio, daqui a 5, 6 anos, nós seremos todos importadores. Agora, outra coisa que nós estamos muito brigando e conversando com a Anvisa, que é a agência reguladora de produtos para a saúde, que a certificação e a validação seja feita nos mesmos moldes que cercam os produtos do Brasil. Nós tivemos numa feira agora em Miami, da área médica. Vou te dar um exemplo claríssimo. Uma empresa que fabrica os nebulizadores que você coloca no nariz chegou a oferecer para o fabricante nacional, que estava vendendo por 12 ou 15 dólares, a 2 dólares o produto dele. É lógico que a primeira reação do fabricante nacional falou, meu Deus, eu prefiro parar de fabricar e trazer o produto da China. Isso foi há 45 dias, 50 dias atrás. É meu associado. E aí ele pediu que esse fabricante mandasse as especificações e as validações do equipamento. Até hoje não chegou. Então, o que acontece hoje com os nossos concorrentes, especificamente chineses? Doutor Antônio, eu acho que o senhor acompanhou, eu sou mais velho que você, hein? Mas quando o Japão começou a trazer produtos para o Brasil, o senhor lembra dos custos? Lembra da qualidade que era duvidosa? Eu lembro. Radinho de pilha. Os primeiros carros japoneses que chegaram no Brasil, os retrovisores do carro eram em cima dos paralamas. Eu lembro disso. O que aconteceu com o Japão? À medida que a qualidade dele foi aumentando, os seus custos também foram aumentando, e hoje não adianta eu ir comprar um nebulizador no Japão, que é o mesmo preço no Brasil. Uma ressonância magnética no Japão é o mesmo preço no Brasil. O que está acontecendo com a China, então? A China está trazendo produtos que já começam a ter qualidades boas, aceitáveis e comparáveis, mas os preços são muito maiores.
nós tivemos que abrir, dentro da minha associação, um departamento abaixo à pirataria, que eles estavam trazendo coisas sem registros internacionais. Registros. O que era a marca CE? É chinês, especificação. Não passava pela comunidade europeia. Então, é lógico que a mão de obra que se tem na China, vamos dizer, era muito mais barata que no Brasil. Aliás, durante a pandemia, Antônio, eu passei por experiências que foram muito boas. O Brasil faltava máscaras e luvas. Lembra disso, não? Lembro. Lembra o custo que chegou uma máscara aqui no Brasil. E aí, eu recebi várias empresas de outros países oferecendo para que minha entidade oferecesse para os seus associados. E o que eu pedia? Eu queria especificação e filme da fábrica. E a fábrica era uma desgraça, era um desastre, coisa que a Anvisa no Brasil não permite. Aqui eu trabalho com luva, com capacete, com protetor auricular. Um fabricante que mandou a máquina de máscara fazendo máscara, quando ele filmou, tinha uma pessoa comendo uma marmita ao lado da máquina. Ele estava de sandália havaiana, uma sandália similar à havaiana, e eu tinha pedido que eu queria uma amostra no momento da produção. A hora que ele foi cortar a amostra, a unha dele era preta, de sujeira. Então eu falei, isso no Brasil eu não consigo fabricar. Eu tenho um custo, Brasil. E o que também está acontecendo hoje, Antônio? O FDA, que é a maior agência regulamentadora do mundo, é a mais sofisticada, você tem 2 FDAs. Um é aquele que é muito mais restritivo, que permite você vender no mercado americano. E outro é aquele que você não está permitido a vender no mercado americano, mas pode vender no mundo. Epa, que negócio é esse, né? Então, são esses concorrentes que nós estamos enfrentando, olha, o Brasil tem que se preparar. Aliás, não é só o Brasil, eu estive nos Estados Unidos há 2 semanas. A indústria automobilística criou uma taxa de importação para os carros chineses, você está sabendo disso. E a minha filha, que mora lá, está uma propaganda muito grande para consumir produtos americanos. Eu fui no supermercado, ela falou, pai, raramente eu vejo produtos chineses aqui. Por quê? Não dá para competir com um país onde o trabalho não é escravo, mas é subescravo, os salários é baixo, estão poluindo o mundo, onde aqui nos Estados americanos tem uma série de restrições, né? E o Brasil também está caminhando para isso. Mas a nossa preocupação, Antônio, eu vou dizer, é igual à sua, porque se nós não fizermos nada, seremos dependentes totalmente de produtos importados. E eu tenho que ter essa preocupação de custo, de trazer a fabricação nacional para um custo competitivo no Brasil. Senão, não vai valer a pena o nosso esforço. Perfeito. Antônio, eu acho que o tempo está esgotado. O Paulo Henrique Fracaro nos brindou com uma palestra maravilhosa, completa, riquíssima, nos trouxe informações importantíssimas, né? Para quem está aqui na ponta, sabe? Atendendo o paciente. A gente tem que olhar para cima e ver aquilo que nos cerca, né? Em termos de estrutura, em termos de política, de saúde, etc. e tal. Então, eu agradeço muito a sua participação, te desejo uma excelente noite, que o nosso Verdão, acredito que você não seja Botafogo, né? Pelo amor de Deus. Não. Liquide esse Botafogo de novo, né? E vou deixar para o doutor Antônio, né, que é o nosso presidente, o doutor Álvaro, continuarem aí. Eu me despeço de você e muito obrigado, né? Álvaro, por favor.
Eu queria parabenizar o Dr. Paulo pela brilhante apresentação. O Brasil, como diria o nosso querido Tom Jobim, o Brasil não conhece o Brasil, não é? Mas eu vejo assim, eu compartilho o seu sentimento da sensibilidade desse governo com essa possibilidade de reduzir os impostos dos produtos nacionais. A efetividade e eficiência que nós obtivemos com as avaliações tecnológicas baseadas em evidências montam aí de dezenas de bilhões de reais, não é? Isso fez esse mesmo governo, em gestões anteriores, vir nos visitar aqui juntamente com 3 ministros. Então, me parece que eles têm, particularmente, vou citar nominalmente, o ministro Temporão, que é um brilhante médico e Brilhante. um grande cientista que faz muita falta para o Brasil. Então, vamos rezar para que tudo dê certo e que o Brasil coloque o seu talento, né, para produzir o que o Brasil precisa. Ontem mesmo, meus filhos estavam me falando da Embraer, né? Um país que produz aviões, não é? E é competitivo, é a maior indústria de avião internacional, onde eu sei. Por que não pode produzir máscaras, gorros, respiradores, etc.? Vamos acreditar que vai dar certo. Obrigado, boa noite, obrigado, Paulo, obrigado, Antônio José. Muito bom, muito bom. Obrigado pela moderação. E eu queria deixar as últimas palavras para o doutor Fraccaro, mas dizer para nós, assim, para finalizar, se nós estaríamos preparados, ou se o mundo estaria preparado para uma nova pandemia tipo da do Covid, né? E particularmente a nossa indústria nacional, né? O que o senhor pensa a respeito disso, né? Para encerrar a sua brilhante participação, acho que nós tocamos os pontos mais críticos, né, desse problema que nós temos aqui no Brasil, né? E vamos trabalhar para ajudar a resolver isso. Mas qual é a sua opinião a respeito disso? Ou se nós temos um tempo para que isso seja atingido, né? Para que a gente possa realmente nos preparar para uma próxima pandemia. Fraccaro, por favor. Doutor Antônio, eu diria, se a pandemia acontecer agora esse ano, não estaremos preparados. Se acontecer ano que vem, eu acho que não ainda. Mas é importante que o governo tenha essa preocupação quando a ministra da Saúde estabeleceu que até 2033, 70% do que o Brasil consome na saúde terá que ser fabricado aqui. Então, ela está, pela primeira vez, nós da indústria estamos vendo caminhos motivadores para aumentarmos o parque industrial do Brasil. Agora, eu faço uma última observação para o Paulo De Conte. Ele tem a Unimed sob a responsabilidade. Muitas vezes, provavelmente, se o Paulo De Conte pudesse comprar tudo do bom e do melhor, as últimas tecnologias para atender o seu paciente, o custo da mensalidade seria extremamente impossível de ser paga. Então, doutor Antônio, Álvaro e Paulo De Conte, o que é a nossa missão hoje na saúde? Ter sempre em mente o custo efetivo, aquilo que eu posso fazer dentro das condições que eu tenho. Eu gostaria muito de ter um carro com 20 airbags, que andasse sozinho, mas eu tenho um custo para isso. E então, o meu Corolla me leva no meu lugar que eu quero, eu não preciso comprar nem um Maybach, nem um Rolls Royce, né? Ele me leva para isso. Então, eu acho que a saúde é assim que nós vamos administrar, com projetos preocupadíssimos de consolidar o parque industrial, porque outras pandemias, é tudo que eu ouço, virão e não podemos ficar dependentes dos produtos importados. Estamos trabalhando nisso. E, olha, mesmo chegando nos 80, eu acho que ainda vou trabalhar muito para traçar esse caminho. E agradeço muito esta oportunidade de trocarmos esta ideia
e dizer que ainda eu não cheguei a rezar os 4 orações de manhã. Eu só rezo a hora que eu acordo, porque eu estou sabendo tudo que eu vou fazer. Aliás, eu tenho amigos que estão fazendo xixi no armário embutido. Então, não cheguei ainda lá, porque o segredo da nossa vida, Antônio, Álvaro, é Paulo de Conte. É termos sempre a segunda-feira na vida, ou seja, não parar de trabalhar. Muito obrigado, uma boa noite. Uma boa noite. Um abração. E a Associação Paulista de Medicina está a seu lado, que necessitar de parceria para que nós consigamos, junto ao governo, abatimentos, etc. Eu acho que isso seria muito importante, e acho que o nosso trabalho em conjunto, né, com os executivos, com a ABIMO, enfim, é fundamental. Então, nossas portas estão abertas. Devo convidá-lo para um almoço conosco em breve, junto com o Paulo de Conte, para que a gente possa lá tomar um vinhozinho e, quem sabe, comemorar, né, na regulamentação da reforma tributária, né, principalmente uma redução significativa, né, dos tributos, para que a gente possa ter produtos competitivos, né? E é o que o senhor falou, né, não precisa ser um Rolls Royce, um Corolla vai muito bem, né? Então nós precisamos ter Rolls Royce aqui. Tá certo. Corollas, né, nacionais, né, e que atendam às nossas necessidades. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos assistentes, né, e passem bem. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Abraço. Somos Associação Paulista de Medicina, uma entidade sem fins lucrativos que representa e defende a classe médica do estado de São Paulo. Focamos na formação profissional, que se reflete em uma assistência à saúde de qualidade para a população. Uma história que começou em 1930, na capital paulista, pela visão de um grupo de 140 médicos, com o objetivo de defender o exercício profissional. Estava fundada a segunda entidade representativa médica paulista. A primeira foi a Academia de Medicina de São Paulo. 18 anos depois, a associação cresceu e se tornou estadual. Em 1951, a inauguração da sede própria. Hoje, a APM está presente em todo o estado, com cerca de 30 mil médicos associados de todas as especialidades. E estamos conectados globalmente, federados à Associação Médica Brasileira, filiada à World Medical Association. Estimados colegas, desde o final de 2023 presido a Associação Paulista de Medicina. Convido todos a conhecerem e serem associados da nossa entidade, que representa e defende os médicos há mais de 90 anos. As dificuldades enfrentadas pela nossa classe no dia a dia profissional são muitas e a APM está sempre atuando em nosso favor. Seja na luta por mais qualidade na saúde, por melhoria nos honorários, ou por uma educação médica adequada, estamos presentes e ativos em todo o estado de São Paulo e mesmo no nosso país, visando sempre uma boa qualidade de saúde à nossa população. Conheça ainda nossos serviços e benefícios. Se você ainda não faz parte da Associação Paulista de Medicina, filie-se e junte-se a nós. A força da classe médica está na nossa união. A APM representa e defende os médicos, valorizando a dignidade em cada ação, construindo um futuro para a medicina com ética, transparência e comprometimento. Junte-se a nós nessa missão de fortalecer a classe médica. Somos a sua voz. Somos a sua representação. Somos voluntários.
Somos a Associação Paulista de Medicina. De médico para médico.